Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como realizar uma concorrência de uma grande obra. Muito dinheiro envolvido, muita suspeita às vezes envolvida, muitos detalhes que devem ser discutidos para que seja acertado e que seja realizado da maneira correta. Para discutir esse assunto tão importante para você, síndico, gestor condominial, temos 2 síndicos profissionais, 2 síndicos bem-sucedidos, 2 síndicos 5 estrelas. Eu já vou apresentá-los. Antes disso, não deixe de curtir o nosso programa, não deixe de compartilhar este programa e o canal. Quanto mais a gente divulgar as informações de qualidade, mais iremos profissionalizar esse segmento tão importante para toda a coletividade que mora em condomínio e para toda a coletividade brasileira. Bom, estamos aqui com Alexandre Barbosa. Alexandre, muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado pelo convite, Ricardo. Eu que agradeço. E o Marcos de Oliveira. Marcos, muito bem-vindo novamente ao programa. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço vocês estarem aqui com a gente. Começar com você, Alexandre. Primeira coisa que acho que o calcanhar de desconfiança dos moradores, dos condôminos, sempre gera na questão de orçamentos, de compras, de obras contratadas e quando envolve valores muito altos, mais ainda. Por mais correto que você faça o processo, sempre vai ter alguém que vai desconfiar ou que vai talvez jogar um veneno insinuando alguma coisa. O antídoto é a transparência máxima, né? Com certeza. Bem, em relação à concorrência para grandes obras, ele é um elemento importante na gestão financeira como um todo, né? A gente precisa isolar as despesas ordinárias, que são as despesas correntes, pequenos contratos, e eu sempre procuro tratar a verba de obras como uma conta totalmente independente. Primeiro, para ter uma gestão eficiente. Em relação à concorrência, né, para a gente poder fazer essas compras, aquisições com eficiência, é importante envolver toda a comunidade, desde o conselho, dependendo do porte da obra e do condomínio, também montar um comitê de obras para que seja a participação de todos. E precisa ter um embasamento técnico muito bem feito para poder se tomar decisões corretas, não só dependentes meramente de preço, né? Para que a obra seja um sucesso. Então precisa ter uma série de cuidados aí para que a gente tenha uma estratégia vencedora. Marcos, ele falou dos cuidados, as etapas aqui rapidamente, de maneira resumida. Não só fazer a coisa certa, mas demonstrar constantemente que está fazendo a coisa certa, né? Acho que a comunicação é um ponto importante. Exato, Ricardo. Alexandre colocou pontos aqui muito importantes, né? E eu digo ainda um pouco a mais que, assim, saber o que se vai ser feito. Eu acho que é muito importante para você começar a fazer uma cotação de preço, né? O simples fato de você fazer tomadas de preço não pode ser meramente apenas por protocolo, né? Você precisa ter um balizamento técnico do que vai ser feito, você precisa de fato desenhar qual que vai ser o escopo e muitas vezes o síndico, ele precisa de uma consultoria, ele não é especialista em cada detalhe. Então vamos falar de segurança. O síndico já está querendo gastar mais dinheiro, porque vai contratar um engenheiro para fazer o... Isso a gente ouve muito. Exato. Tem uma obra para ser feita, você vai contratar um engenheiro para fazer o escopo e depois o acompanhamento. E aí já começa com alegações desse tipo. Ô síndico, quer gastar muito, para que isso? E exatamente. E quando a gente vai para o mundo corporativo, as empresas possuem áreas especialistas, quem acompanha, quem faz o edital, quem faz a concorrência, porque na vida condominial a gente não tem a mesma prática e gerar dúvida, né? Às vezes você gasta menos até do que um retrabalho que você vai ter para consertar uma coisa mal feita. Com certeza. Aí eu vou trazer de novo o Alexandre para a conversa. Alexandre, o barato sai caro, né? E você não ter uma definição do projeto para depois chamar as empresas, porque deixar a definição do projeto, isso é muito comum acontecer em condomínio, que eu considero um erro absoluto, que é que você traz as empresas e elas falam como deve ser feito o projeto, cada uma te dá visões diferentes. Óbvio que depois você pode discutir com as empresas, porque elas podem te apresentar soluções diferentes, mas o engenheiro tem que discutir de igual para igual. Mas tem que ter um escopo definido pelo condomínio, né?
Com certeza. Bem, essa questão da definição de escopo, né, nós temos uma responsabilidade como síndico muito grande, né, em relação a qualquer execução de obra, tanto área comum como também quando se trata das áreas internas, né. Então, nós não somos técnicos e não somos engenheiros. Por acaso, eu sou, mas nós não temos a obrigação de responder por isso. Então, uma estratégia que eu uso muito em obras de médio e grande porte é realmente convencer ali a comunidade a contratar um engenheiro laudista para fazer uma primeira avaliação e um diagnóstico para depois definir o que precisa ser feito. Por quê? O mais importante é que esse engenheiro, primeiro, ele não tem interesse nenhum em vender obra, ele não vai executar a obra, então ele não tem, a opinião dele não está maquiada por interesses escuros. E não deve participar da discussão do orçamento enviado, e sim da parte técnica. Exatamente. Exatamente. Então, isso é muito importante. E às vezes o pessoal fala, mas vai gastar com isso, como você falou? Mas se você for ver na ponta do lápis, você vai gastar 1% do valor global da obra. E evitar possíveis 20%, 30%, 40%. Exatamente. Além da economia, né, que você pode chegar nessa ordem de 20% numa concorrência bem feita, a questão do conforto e da tranquilidade técnica de que você está fazendo o necessário e não fazendo uma obra só para ter mais um canteiro de obras ali incomodando os moradores, né? Então, isso é fundamental, você fazer um investimento nisso para ter uma opinião neutra, né? Marcos, além disso, você está evitando erros, né? E você falou de retrabalhos, e não só no escopo, mas também acho que é importante depois, a gente já passando um pouquinho aqui do tema até, um acompanhamento da obra, né? Para ver se está sendo feito o que foi contratado. Porque eu já vi muita obra ser contratada de uma forma e execução ser realizada de outra. Correto, Ricardo. Acho que acompanhamento da obra você evita até um retrabalho muito maior, porque se você identifica algo que foi feito errado, corrige, do que você estar numa etapa totalmente avançada e muitas vezes ter que mudar a rota do projeto, porque o ponto de refazer tudo seria muito prejudicial para todo o projeto, até mais custoso, oneroso, né? Então, um cronograma de acompanhamento da obra e um profissional habilitado para, de fato, aferir o que está sendo feito, são prerrogativas aí de sucesso para você ter uma obra de grande porte. Quando você fala de fachada, quando você fala de segurança, tem inúmeras obras que envolvem não só tecnologia, mas também a parte civil de obras, né? Perfeito. Alexandre, começamos com o escopo número 1. Definimos aqui um engenheiro laudista, né? Para fazer esse escopo de trabalho, para discutir com as propostas de maneira técnica, não envolvendo na parte comercial, e depois o ideal acompanhamento. Segundo, qual é o segundo? O segundo, como ele comentou, é importante no acompanhamento da obra, eu contrato também, dependendo do porte, uma visita de inspeção, né? Então, de tempos em tempos, dependendo da obra, a gente, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, a gente pede uma visita técnica desse engenheiro que laudou, porque ele vai fazer um controle de qualidade sobre a obra. Então, ele vai inspecionar, vai orientar se alguma coisa tem que ser ajustada, né? Eu vou fazer, esse aqui é a junção do primeiro ainda. Eu acho que isso aqui é uma continuação do primeiro. Sim, eu acho que talvez o segundo, não sei se vocês concordam, é a escolha das empresas que vão participar do processo. Sim. Porque é importante também a gente nivelar as empresas. Porque você vai ter, eu vejo muito, por exemplo, um escopo muito normal de acontecer em condomínio é pintura de fachada. Aí você vê valores, às vezes, de 30% de diferença. Então, às vezes você vê uma proposta de 1 milhão, que não é um valor nenhum absurdo dentro de um trabalho tão complexo, e às vezes você vê uma proposta de em torno de 700 mil reais. Isso, geralmente, porque são empresas muito diferentes na forma de prestação de serviço. Então, a escolha de quais empresas devem participar do processo, eu acho que é muito interessante. E um cuidado a se tomar, já me adiantando aqui, e depois o Marcos fica à vontade para comentar, a participação dos moradores é importante. Mas saber dizer não também para indicações, talvez seja até mais importante. Porque a gente tem que balizar os conceitos para as empresas entrarem dentro do processo. Não, pontos chaves, né? Acho que a primeira etapa, você fazendo o escopo, você mitiga muito já de vir coisas extremamente desconexas, né? Coisas de 1 milhão, outra de 700 mil. Então, a primeira etapa bem feita, você vai para uma licitação muito mais robusto.
né? E vale com certeza o que você mencionou dali de quais são as referências dessas empresas, né? Em tipo de perfil de condomínio, qual que é o tipo da textura, pintura, os materiais, as entregas dessas empresas, então buscar as referências em outros trabalhos realizados, essa junção entre síndicos de pegar referências e o que você colocou. É muito comum numa licitação de grande porte ter condôminos que têm aquela determinada serviço a realizar, né, na sua empresa, enfim, ou até mesmo seja um empresário que tem uma empresa que queira fazer parte. Eu acho importante, de fato, se for abrir isso, que seja de um modo que seja neutro e totalmente igualitário para as empresas que vão participar. Colocar as mesmas premissas, né? As premissas para essa empresa executar é ter seguro, né? Qual o capital social, quanto tempo de mercado, quantas referências nós vamos consultar. Então, você fazendo isso, automaticamente você sai de um achismo de achar que é certo ou não, né? Você faz um edital, faz as premissas e tudo bem, vai para a licitação. As premissas são muito bem faladas, as premissas são cruciais, né? Com certeza. Para a gente conseguir dizer não para algumas empresas, que é essencial que a gente diga. Pré-requisitos, né? Pré-requisitos, exatamente. E visitar, né, Marcos? Você falou uma coisa muito interessante. Vender, boca, papel, apresentação, PowerPoint, tudo aceita. Agora é importante ir até ver o trabalho que você vai contratar e verificar algumas obras dessa empresa, né? Você como engenheiro, Alexandre, sabe a importância que isso tem, né? O que a gente pode citar aqui como terceiro ponto aqui? Olha, um desdobramento da questão do escopo é, a partir do momento que você vai começar a tomar preço, depois do primeiro filtro, como o Marcos falou, é mandar um documento para essas empresas que vão participar da concorrência com as especificações técnicas baseadas no laudo de engenharia. Então eu peço para que cada uma delas mande uma proposta, né, técnico-comercial, e via de regra, quando a gente recebe a primeira tomada de preço, sempre vê uma discrepância de preço, às vezes até maior do que 30%. Eu já vi casos assim de diferença de quase 100%, né? Por quê? Porque existe, às vezes, diferença de entendimento do escopo, por mais técnico e detalhado que ele seja. Aí o que eu faço na segunda rodada é pegar cada proposta, ler, e depois eu vejo quais são as diferenças técnicas. Esse aqui pôs um item a mais, esse aqui pôs um item a menos. Daí eu equalizo todas as propostas no mesmo patamar técnico, eu devolvo uma última planilha para todos eles e peço para eles refinarem e darem o último preço em cima dessa planilha equalizada. Aí a diferença cai bastante, cai na ordem de uns 10%. Você falou uma coisa muito importante. Por mais técnico que seja o escopo, o entendimento pode ser diverso. Para isso, você acha importante que tenha um valor discriminado por cada tipo de serviço que vai ser realizado, para você conseguir identificar com mais facilidade uma discrepância de entendimento? Com certeza. Uma das coisas que eu faço nessa checagem de balizamento é pedir primeiro para detalhar passo a passo da obra, item a item, né? Então as camadas, as ações, e vamos supor que determinada obra de fachada você tem aí uns 15 a 20 passos. Esses 15 a 20 passos, né, que vai desde a lavagem, tratamento de ferragens, a gente pede para especificar e em cada item definir qual que é o valor da mão de obra, inclusive especificando metro quadrado ou metro linear, e mais o valor de material. Item a item a gente pede esse detalhamento, né? Com isso você consegue não só ter propostas muito mais próximas e coerentes, mas isso eu uso também para o terceiro ponto que a gente vai falar depois, que é como a base do cronograma, que a gente trata com bastante precisão depois na execução. Como diria o João Kleber, para, eu vou falar isso no segundo bloco, a gente vai com isso no segundo bloco já. Bom, aí a gente tem isso e algumas outras coisas, outros passos, né? Falamos de 3 passos importantes. Eu acho que aqui a gente vai seguir pelo menos mais 3, 4 passos. E você que está em casa terá a continuação desse bate-papo muito interessante, esse bate-papo que vai te ajudar nessa questão em realização de orçamentos de grandes obras. Então não perca, sexta-feira, essa resposta e muito mais. Até lá!